Olá, povinho aqui do canal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Bom, eu recentemente vi que viralizou uma notícia de que agora tem um Batman no México, né? Prendendo criminosos, colocando eles amarrados em postes e colocando os dizeres ladrão na testa deles, né? Basicamente, um novo vigilante no México, né? É... Alguns estão dizendo que na verdade não é o Batman do México e sim o Zorro do México, por conta do Zorro ser muito mais ligado ao México do que o Batman. Mas eu acho que esse não é o ponto que deveria ser o central da discussão. E por que eu digo isso? Bom, caso você não tenha visto meu último vídeo falando sobre o Superman, vai lá, confere. Naquele vídeo eu falei que o Superman ele é um arquétipo de Deus, certo? Ele é um novo símbolo do arquétipo de Deus. Ele, ele tem as características de Deus, né? Ele tem o passado que emula o passado de Moisés, mas também emula o passado de Jesus Cristo. E ele é um Messias adaptado ao contexto norte-americano, certo? Ao contexto estadunidense, se vocês preferem assim. Ele é, Superman, originalmente, um nacionalista americano, certo? As histórias dele estão muito ligadas à ideia de destino manifesto, certo? Um destino manifesto que é a ideia de que os Estados Unidos eles têm a missão de civilizar o mundo, certo? E o que acontece é que praticamente todos os heróis que surgiram lá nos anos 60, talvez até mesmo um pouco mais para trás, nos anos 30, eles carregam essa característica de serem manifestações de arquétipos, certo? E se você entende um pouco de Jung, se você entende um pouco de sincromisticismo, você sabe o que isso quer dizer. Esses super-heróis eles foram criados para manifestar ações nas pessoas no nosso mundo, certo? No mundo real, por assim dizer, no mundo material, fora do mundo das ideias. Das mesmas formas que as histórias, por exemplo, da Grécia Antiga, lá com Zeus, com Ares, com qual que é o nome? Com Hércules. Da mesma forma que esses deuses inspiravam os gregos a agirem. Da mesma forma que os anjos, que os demônios, que os santos, eles inspiravam os judeus e posteriormente os cristãos a agirem de determinada forma ou a não agirem de determinada forma. Da mesma forma, os super-heróis deveriam ser isso pra gente. Porque esses super-heróis, eles são midrashins desses arquétipos. Eles são midrashins do que antes a gente chamava de deuses. E se você não sabe o que é um midrashin, aguarde que eu vou fazer um vídeo explicando isso no meu canal. Só que, como você sabe, o capitalismo, a indústria do capitalismo, né, a manifestação do espectro de Blake, corrompeu esse sentido dos super-heróis. Ele corrompeu a ligação de homem com Deus, certo? Quando ele corrompeu os super-heróis, quando ele tornou os super-heróis IPs, meras marcas. E é por isso que é tão importante a gente comentar sobre esse Batman do México. Porque esse Batman do México é uma manifestação do arquétipo do Batman lá no México e que posteriormente pode se espalhar para o resto do mundo, né? Começando aqui na América e indo para os outros lugares do mundo. Na verdade, o Batman ele é um arquétipo de uma outra entidade e eu vou elaborar isso em outro vídeo. Mas basicamente o arquétipo em que o Batman representa está se manifestando no México de novo. A ligação entre o homem e a vontade de Deus, a vontade dos arquétipos, está se conectando de novo, está se ligando de novo. E por que eu botei no título do vídeo que o Nova Gênesis tem coisa com isso? Porque o que o Nova Gênesis se propõe é a resgatar isso. O Nova Gênesis, ao contrário do que o Wagner Tommasoni disse, do que ele tentou dizer, o que ele não conseguiu, já que ele não deixou 10 segundos de vídeo passando e um monte de coisa que eu vou apontar no meu vídeo de resposta ao Wagner, aguardem. Ao contrário do que o Wagner disse, o Nova Gênesis ele não é uma seita que cultua o Snyder, que vê o Gunn como o diabo, que é centrada na personalidade desses dois, no oculto a personalidade desses dois, ou que vê o Aleph Hoffer como o mestre supremo, profeta supremo, como Wagner tentou passar, com a caricatura dele. Não é isso. O que Nova Gênesis acredita é no sincromisticismo, certo? O que é o sincromisticismo? O sincromisticismo é a junção da teoria psicologia, a teoria psicológica junguiana sobre as sincronicidades, sobre esses eventos coincidentes que fazem os arquétipos se conectarem aos seres humanos dentro de uma ótica mística, certo? O sincromisticismo consiste em você analisar os eventos da sua vida
analisar os eventos culturais, esse tipo de coisa, analisar tudo da sua vida, dentro da ótica mística de arquétipos, entendeu? Vendo os arquétipos como deuses, que estão querendo influenciar na sua vida e querendo falar coisas pra você, passar mensagens pra você. E sobre isso eu também vou elaborar mais no meu vídeo de resposta ao Wagner, sobre o vídeo que ele fez sobre o Nova Gênesis, espalhando uma mentira sobre o Nova Gênesis. Então, de novo, aguardem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixa o like que eu vou fazer esse vídeo e eu quero que vocês estejam lá pra ver, porque eu vou falar muita coisa importante sobre esse assunto. E a conexão que o Nova Gênesis tem com esse evento lá no México, de existir um Batman agora lá no México, é que o que o Nova Gênesis propõe é justamente restabelecer essa conexão entre os arquétipos e entre os seres humanos comuns. É devolver a voz aos super-heróis, aos super-vilões, aos elfos, aos anões, aos dragões, aos alienígenas, a esses seres da nossa cultura, do nosso zeitgeist cultural, que perderam voz ao capitalismo, que perderam voz à manifestação gananciosa e destrutiva do cancro do espectro de Blake. Koenig, então você está falando que o Nova Gênesis criou o super-herói lá no México por conta dos vídeos dele sobre o sincronicismo. Não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que os eventos que o Nova Gênesis aponta, as sincronicidades que os Nova Gênesis aponta que está acontecendo dos arquétipos tentando se conectar com a gente, já está começando a influenciar no mundo real. A ideia de que o Batman e o Superman eles podem existir no nosso mundo como pessoas mesmo, já está começando a deixar de ser fantasia. Já está começando a deixar de ser coisa de louco. Porque olha só que coisa, o Batman já está existindo no nosso mundo. O Batman já está por aí caçando criminoso. Já está por aí fazendo justiça, sendo a vingança. O que impede alguém de querer fazer os gadgets e a roupa e ser um Homem-Aranha do Brasil? Ou um Homem-Aranha do México, que seja. Um Homem-Aranha americano. O que impede alguém de querer ser, sei lá, o Justiceiro, sabe? Ainda mais no Brasil. O Brasil, eu vejo qual é o país perfeito para existir um Justiceiro aqui. O que impede alguém? Antes havia uma barreira. Havia uma barreira que dizia, não, super-heróis, vigilantes, pertencem ao mundo das ideias, ao mundo fictício. O mundo real não tem isso. No mundo real crimes acontecem, injustiças acontecem e fica por isso mesmo. E essa barreira tá começando a se quebrar. Tá começando a ser rompida. Os arquétipos estão começando a vir pro nosso mundo. Estão começando a se manifestar no nosso mundo. E isso que eu tô falando de arquétipos que já existiam antes. De manifestações de arquétipos que já foram pregressas já. Como, por exemplo, o Batman. O Batman não é o arquétipo, ele é uma manifestação de um arquétipo. E eu vou elaborar isso num outro vídeo futuro. Imagina o impacto que um cidadão vigilante vai ter no mundo. Imagina quantos cidadãos vigilantes não podem surgir no mundo agora que essa barreira está se rompendo. Quer entender mais essa loucura que é o sincronicismo? Quer entender mais o que são os arquétipos? Quer entender mais o que está acontecendo no mundo? Que, acredite se quiser, a Era dos Heróis está chegando? Então primeiro se inscreve no canal do Nova Gênesis, que é o canal que melhor aborda o assunto aqui no Brasil. E se inscreve aqui no meu canal, porque eu vou trazer esse tipo de assunto futuramente no canal. Valeu aí, forte abraço.